Glover Teixeira perde para Jamahal Hill em luta por cinturão e anuncia a aposentadoria no UFC 283. Após ser superado por norte-americano na luta principal, o mineiro abre mão da carreira e deixa o esporte aos 43 anos, fim de uma trajetória. Protagonista do UFC 283, realizado neste sábado dia 21, no Rio de Janeiro, Glover Teixeira foi superado por Jamahal Hill na disputa do título vago dos meio-pesados de até 93 kg. Superado pelo norte-americano na decisão unânime dos juízes, o atleta surpreendeu ao anunciar a aposentadoria do MMA, aos 43 anos. Atleta mais velho a assumir o topo absoluto dos meio-pesados, em 2021, aos 42 anos, Teixeira teve performance atípica. Apesar de assustar o rival em breves momentos, o mineiro não foi capaz de conquistar o resultado positivo na via rápida. Oficialmente fora das competições profissionais, Glover deixa o MMA com 42 confrontos disputados. O brasileiro pendura as luvas com a marca de 33 vitórias e 9 derrotas. Com o resultado positivo, Hill assume o posto que pertencia a Jiri Prochazka. O tcheco, que vestiu o cinturão depois de parar Glover em 2022, abriu mão do título após sofrer uma grave lesão no ombro. Mesmo com o revés, Teixeira parece não ter desapontado os fãs. O atleta deixou o octógono ovacionado pelos fãs. O confronto começou com Teixeira fintando uma queda logo nos primeiros segundos. O brasileiro forçou a luta agarrada e passou a pressionar o oponente logo nos momentos iniciais. Hill se defendeu bem e conseguiu se desvencilhar. O mineiro deixava clara a estratégia, mas Jamahal provava ter estudado o adversário. Passados 2 minutos, Teixeira voltou a tentar uma queda, mas o norte-americano novamente saiu bem da ação. Aos poucos, Jamahal passou a se soltar e tocava o brasileiro com jabs, chutes e diretos. No minuto final, nova tentativa de queda e nova defesa. Perto de acabar a etapa, os atletas ensaiaram uma trocação franca, mas não havia mais tempo. No segundo round, Hill tomou a iniciativa, com um jab. Glover tentava encurtar, mas lançava ataques no vazio. Ainda no primeiro minuto, Teixeira desequilibrou o oponente com um chute baixo. Jamahal respondeu na mesma moeda e balançou Teixeira. Bambo na grade, o mineiro era duramente castigado. Hill continuava a tentar liquidar a fatura, enquanto o brasileiro tentava se agarrar e suportar o massacre. Na sequência, Glover surpreendeu ao responder à ação do oponente com um direto. Na metade da etapa, Teixeira conseguiu levar o confronto para o chão e levantou a torcida no ginásio. Por cima, o brasileiro buscava finalizar, mas Hill resistia. O mineiro tentava as transições e buscava a montada, enquanto Jamahal tentava resistir. Quase no minuto final, o norte-americano conseguiu ficar de pé e se afastou do brasileiro. Perto de acabar a etapa, Teixeira conectou um cruzado limpo no rosto do rival, mas o assalto acabou. O terceiro assalto começou com Glover tentando a queda nos segundos iniciais. Pressionado contra as grades, Hill se defendia e tentava evitar a investida do mineiro. O norte-americano conseguiu se afastar e atacava Teixeira com jabs. Com 1 minuto passado, o brasileiro atacou com um cruzado. Hill respondeu com um chute alto, que abalou Glover. Visivelmente abatido, Teixeira tentava resistir, mas era severamente atacado pelo norte-americano. Enquanto o mineiro se protegia no chão, Jamahal golpeava por cima. Na metade da etapa, o ex-campeão continuava resistindo. Sem ações, Hill optou por permitir que o brasileiro ficasse de pé. Na trocação, Jamahal seguia em vantagem. Mesmo depois do susto, Teixeira caminhava na direção do adversário, mas continuava sendo alvo fixo para o rival. Nos segundos finais, os atletas partiram para a trocação franca, mas o assalto acabou. Na quarta etapa, o primeiro ataque foi de Hill, que continuava apostando nos chutes no corpo do ex-campeão. Teixeira tentava encurtar, mas encontrava dificuldades na distância. Jamahal voltou a acertar uma chute alto potente na cabeça de Glover, que partiu para a luta agarrada. Jamahal seguia mais eficiente na trocação e balançava o brasileiro com cruzados limpos na cabeça. Apesar de impressionar com a resistência, o mineiro era tocado com frequência. Na metade do round, Teixeira balançou Jamahal com um cruzado. O norte-americano, porém, se recuperou bem da ação. Perto do minuto final, Hill voltou a abalar Glover, que dava sinais de cansaço. O atleta castigava o brasileiro próximo às grades, mas o mineiro resistia.
Quase no fim da etapa, o brasileiro era massacrado, mas continuava de pé. O brasileiro acabou salvo pelo gongo. O último round começou com Jamahal atacando com um direto. O brasileiro partiu para a luta agarrada e conseguiu derrubar ainda no primeiro minuto. Por cima, o brasileiro buscava as transições, enquanto o norte-americano se protegia. Jamahal fazia forças para ficar de pé e Teixeira tentava a montada. Com 2 minutos passados, o brasileiro conseguiu a montada. Rio conseguiu explodir e reverteu a posição. Perto do minuto final, Jamahal administrava a posição, enquanto Glover pouco fazia por baixo. No fim do embate, os atletas ficaram de pé e trocavam ataques pelo octógono, mas não havia mais tempo.